Boa noite, queridos. Que Deus abençoe o coração de todos vocês. Eu estou tão surpresa quanto você. Graças a Deus, o rapaz veio consertar a internet agora à noite. Saiu faz pouquinho tempo daqui. Estou super feliz. Graças a Deus. Imagina se eu ia conseguir ficar sem assistir a aula, né? Beijos para você, Mário. Beijo, Mana. Beijo, Miguel Dias. Beijo, Jana. Beijo, Vitor. Beijo, DH. Beijo a Cândida, beijo Júlia. Beijo a todos vocês no coração. Que Deus ilumine a nossa noite de estudos. Nos dê sempre as bênçãos da sua paz. Veja só, nós vamos agora começar na leitura do nosso Evangelho. Eu vou convidar vocês para o capítulo 3, o item é o 15. Palavras de Santo Agostinho, e ele diz assim: a terra, portanto, fornece um dos tipos de mundos expiatórios, cujas variedades são infinitas, mas que tem por característica comum servir de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Nesses mundos, os espíritos têm de lutar contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Duplo trabalho penoso que desenvolve, ao mesmo tempo, as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, na sua bondade, faz o próprio castigo tornar-se proveitoso para o progresso do espírito. Nosso bondoso irmão Santo Agostinho, Paris, 1862. Boa noite, Cândida. Boa noite, Mael. Vocês que estão chegando, o som tá bom? Que bom. Graças a Deus. E nós vamos, Mestre Jesus, querido amigo, irmão maior de todos nós. Agradecidos estamos, Senhor, pela bênção desta oportunidade de retornarmos ao nosso estudo, o estudo do livro Memórias de um Suicida. Estamos juntos nesta noite, aprendendo com esses bondosos irmãos e também vibrando por todos, vibrando por esses que vivenciaram essas experiências, esses companheiros queridos, assim como nosso Camilo e os demais irmãos, que são os personagens dessa dificuldade que estamos estudando, e os demais irmãos que vivem nessa situação de penúria, de desencanto e de tanta tristeza onde estão. Que eles todos recebam as nossas melhores vibrações e a nossa súplica a Deus que os proteja, que os ampare, que renove as energias e lhes dê bom ânimo para que eles não esmoreçam, mas que continuem perseverando, acreditando que Deus é um Pai, que sempre nos dá uma nova oportunidade. E é em busca dessa oportunidade que aqui estamos pedindo a esse Pai amoroso que nos fortaleça a fé e nos dê a condição salutar de estarmos atentos aos convites que nos são dados para caminharmos na direção do bem, do equilíbrio e da paz. Pedimos a esse amoroso irmão que abençoe essa noite de estudo, que abençoe o nosso companheiro Mário, ele que vai nos dirigir a palavra, que abençoe a cada um de nós para que tenhamos a facilidade do raciocínio, para que melhor seja a nossa reflexão. Que Deus ilumine a todos os corações encarnados e desencarnados e que nos dê a oportunidade de estarmos aqui atentos a esse momento abençoado que ora se inicia, que em nome de Deus terá a condição de ser com muita paz para todos. O Pai amoroso que permita que neste momento se inicie o estudo do livro Memórias de um Suicida. Que esses bondosos tarefeiros, Dona Ivone e os demais companheiros, como Caibá Chuta e os outros tantos companheiros do mundo invisível que aqui se encontram, recebam nosso agradecimento sincero. Muita paz, em nome de Deus, que assim seja. Graças a Deus.
Acanda, vou passar para você, minha linda. Que Deus abençoe teu coração. Mário, dá uma olhada no que eu escrevi para você e depois você me responde. Fica com Deus. Boa noite. Boa noite. Tá todo mundo aí me ouvindo? O som tá bom? Tá bom? Tá ok, né? Vamos lá. A Maninha já colocou aí, no meu é página 81. Todo mundo achou, né? Podemos começar, né, Mário? Vamos lá. É que, nesse envoltório admirável da alma, da essência divina, que em cada um de nós existe, de que provimos, persiste também uma substância material, conquanto quintessenciada, o que a ele faculta a possibilidade de adoecer, ressentir-se, pois que semelhante estado de matéria é assaz impressionável e sensível, de natureza delicada, indestrutível, progressível, sublime, não podendo por isso mesmo padecer, sem grandes distúrbios, a violência de um ato brutal como o suicídio para o seu invólucro terreno. Entretanto, sob tantos cuidados médicos, mais se avantajavam minhas dúvidas quanto à situação própria. Muitas vezes, durante a desesperadora permanência no Vale Sinistro, eu chegara a acreditar que morrera. Oh, sim! E que minha alma condenada espiava nos infernos os tremendos desatinos praticados em vida. Agora, porém, mais sereno, vendo-me internado em bom hospital, submetido a intervenções cirúrgicas, conquanto muito diversos fossem os métodos locais dos que me eram habituais, novas camadas de incertezas inquietavam-me o espírito. Não, não era possível que eu tivesse morrido. Isso seria a morte? Seria a vida? Foi, portanto, derramando aflitivo pranto, que em dado momento, naquele primeiro dia, sob as desveladas atenções de Carlos e Rosendo, bradei excitado, febril, incapaz de por mais tempo me conter. Mas, afinal, onde me encontro eu? Que aconteceu? Estarei sonhando? Eu morri ou não morri? Estarei vivo? Estarei morto? Atendeu-me o cirurgião hindu, sem se deter na melindrosa atuação. Fitando-me com brandura, talvez para demonstrar que minha situação lhe causava lástima ou compaixão, escolheu o tono mais persuasivo de expressão e respondeu, sem deixar margem à segunda interpretação. Não, meu amigo, não morreste, não morrerás jamais, porque a morte não existe na lei que rege o universo. O que se passou foi simplesmente um lamentável desastre com teu corpo físico terreno, aniquilado antes da ocasião oportuna para um ato mal orientado do teu raciocínio. A vida, porém, não residia naquele teu corpo físico terreno, e sim neste que vês e contigo sentes no momento, o qual é o que realmente sofre, o que realmente vive e pensa, e traz a qualidade sublime de ser imortal. Enquanto o outro, o de carne, que reaste, aquele, apropriado somente para o uso durante a permanência nos proscênios da terra, já desapareceu sob a sombria pedra de um túmulo, como vestimenta passageira que é deste outro que acalma-te, porém. Melhor compreenderás a proporção que te fores restabelecendo.
Mário? Boa noite a todos, vamos dando continuidade à nossa aula. Hoje é dia 1 de novembro. Ele fala aqui sobre o perispírito, né? Envoltório admirável da alma, da essência divina. Então, de nós existe, assinalando a origem de que provimos. Persiste também uma substância material conquanto quintessenciada, o que a ele faculta a possibilidade de adoecer. Ressentir-se, pois que semelhante estado de matéria é asaz impressionável e sensível. Então, perispírito participa das duas naturezas, é semimaterial. E por isso mesmo, por ter essa parte material nele, é que se ressente com os nossos atos, com as nossas atitudes, com o nosso modo de ser. O espírito, nós não sabemos o que é o espírito. Alguém pode definir na essência o que é o espírito? Só sabemos que é uma inteligência, né? Provinda de Deus. Que é a inteligência suprema, né? O que nós sabemos é através do perispírito. Através do perispírito. E esse perispírito que guarda relação com o mundo corpóreo e vai diminuindo essa relação na medida que a gente evolui. Na medida que evolui, diminui matéria, aumenta a essência espiritual nele. Lembra que quando os espíritos falam para Kardec que o espírito jamais perde o perispírito? Nas altas esferas é como se ele não existisse no espírito puro. Como se não. Embora André Luiz tenha aquele relato falando de espíritos que perderam o perispírito. A gente acredita que aquilo, força de expressão, né? O perderam no sentido de se elevaram que eles, na esfera deles, não percebia mais o perispírito. Entenderam isso? Isso, se confunde a cana. Se confunde. Isso mesmo. E o perispírito é o modo da comunicação, né? Pode haver o contato físico de espírito desencarnado com o encarnado, mas o primeiro contato é através de quê? De perispírito para perispírito. E até mesmo nos processos da cura, né? O que diz lá o Livro dos Espíritos? O Livro dos Espíritos não, a Gênese, sobre a cura. A cura
ocorre por uma troca de uma molécula malsã por uma sã. Onde é essa troca? Troca da molécula física? Não, troca da molécula espiritual. Troca do molde. Troca do molde. Isso que se tem noção, sobrinha Jana, é que a homeopatia, depois de determinada dinamização, depois da 30ª dinamização, ultrapassa aquele chamado número de Avogadro que a gente conhece da química, que mostra que ali não tem mais moléculas. Se não tem molécula, como é que age? Se não tem molécula da substância palpável. Por 5M aí que não tem mais nada mesmo. Energia pura. Se dá 30ª, não tem mais 5.000. Energia pura. Por isso que age rápido, por isso que toma 1, 2 papéis. Então considera-se, os espíritos falam isso, que a homeopatia age aí no perispírito. A Cândida está dizendo que toma aí um papel de não sei o que da homeopatia, 1 por ano. Pô, esse que é um remédio bom, 1 vez por ano. Maravilha. Um desses que eu queria. Deu até porre na Jana, ó. Tomou um de 500. Então, para a gente ver como o perispírito é uma realidade. Até mesmo quando a gente toma um remédio que aparentemente, cientificamente, não tem mais substância. Então, o perispírito é uma realidade. Não sabemos o que o espírito é na sua essência, como não sabemos o que Deus é em sua essência. Não podemos definir. Mas vemos que o perispírito se ressente, por conta de ainda ter a qualidade material nele. Ah, mas enquanto ele tiver essa qualidade material, ele vai se ressentir? Vai. E quando não tiver mais? Quando ficar mais rarefeito, é porque nós já evoluímos, não vamos precisar mais ter ressentimento de coisa ruim no perispírito. Só vai ressentir nele o quê? As coisas boas, as coisas elevadas, as coisas que têm um outro tipo de vibração, uma outra onda vibrátil
em consonância com o quê? Com o perispírito. É a única coisa que vai atingi-lo. Ondas de vibrações mais baixas não conseguirá atingir. Por quê? Não acha ressonância. Ficou claro isso, gente? Então, era de uma natureza delicada e por isso que sofria a violência brutal do ato do suicídio. Só que Camilo diz, cuidaram tanto de mim, tantos cuidados médicos, que agora eu estava em dúvida, será que eu morri? No Vale eu tinha quase certeza que já estava desencarnado. Não podia ninguém estar enlouquecido e passar por aquilo tudo. E estando com a razão ainda, raciocinando, não enlouqueci. Só posso estar o quê? Dentro das minhas crenças. Só posso estar no inferno. Mas ali, passando por tratamentos médicos especializados, cirurgia, como é que pode? Nesse caso, ele, na verdade, viu ser tratado de uma maneira, embora diferente, mas que ele conhecia, que era o serviço médico. Não devo ter morrido. E ele, naquela hora, ele chora, né? Não devo ter morrido. E ele chega para o Carlos de Canaleiras e Rosendo. Afinal, onde me encontro eu? O que aconteceu? Estarei sonhando? Eu morri ou não morri? Estarei vivo? Estarei morto? Estão ouvindo os tiros? Tirozinho básico. Que bom. E é uma dúvida que não deve ficar em nós, gente. Nós, daqui a pouco, mais tempo, menos tempo, iremos viver isso. E nós já temos que ter a noção do que é morrer ou não morrer. Não podemos ter mais aquela dúvida. Lembra, não me recordo em qual romance, do Manuel Filomeno de Miranda, em que o rapaz desencarnado vai acordar a moça no necrotério e ela fecha o olho com medo dele, dizendo que estava sonhando. E ele fala assim, eu já estou assim há horas, há dias, tentando acordá-la, e ela se nega a vir à vida espiritual. Lembram disso? Lembram? Não. Imagina, fulano queria acordar a gente, um parente nosso, a vida lembra.
Ó, fulano, já desencarnou. Não, tô sonhando, tu já morreu, sai daqui. Então nós não podemos ter essas dúvidas. Isso, ele era noivo dela. João Pessoa. Lá em Cabo Branco. Isso mesmo. Ele era noivo, né, dela. E tenta acordá-la. Sabia não, sobrinho. Foi passado em João Pessoa o livro Entre Dois Mundos. Em Cabo Branco. E aí? Ok. Pega um pescado e devolva a ela em uma semana. É 50 páginas para ir no trem, 50 para voltar. E aí, ele dá uma resposta, o iluminado benfeitor Rosendo, médico espiritual. Essa resposta dele, a primeira vez que eu ali, me calou fundo, que eu até decorei. Que é a mensagem do livro. É a mensagem que deve ficar para todos nós. É a resposta do Rosendo. Vejam se não é a síntese do livro. Veja se não sintetiza tudo aquilo que estudamos neste livro. Diz o benfeitor assim: não, meu amigo, não morreste, não morrerás jamais, porque a morte não existe na lei que rege o universo. Que poder de síntese! Numa frase só, o benfeitor conseguiu sintetizar todo o livro. Não morreste? Essa a gente tem que saber de cor. Não morreste, nem morrerás jamais. Porque a morte não existe na lei que rege o universo. Lindo demais, né? Profundo, profundo. O que se passou, olha a misericórdia. O que se passou foi simplesmente um lamentável desastre com o teu corpo físico terreno, aniquilado antes da ocasião oportuna por um ato mal orientado do teu raciocínio. Olha que misericórdia para dizer que o outro errou. Você enxergou mal a situação e cometeu um ato desastroso. Delicadeza, né? Bondade. Eles iriam mais à frente encontrar lá o Epaminondas de Vigos, que ia ser mais duro com eles. Mas naquela hora ali, está sendo operado, está sendo tratado. Tinham que ter essa delicadeza com ele. É o que Paulo de Tarso fala, as criancinhas têm que se dar leite. Não se pode dar alimento sólido.
Não é isso que Paulo fala numa de suas epístolas? Isso mesmo. Todo amor, né, na condução, né, Julinha? Por ocasião oportuna, por um ato mal orientado do teu raciocínio. A vida, porém, não é aquele teu corpo físico terreno, e sim neste que vês, e contigo sentes no momento, o qual é o que realmente sofre, o que realmente vive, e pensa, e que traz a qualidade sublime de ser imortal. Esse que é a realidade. É ele que pensa, é ele que vive. Isso mesmo, N.D. Dias. Temos que aprender com ele, né? Então, esse é o perispírito. André Luiz, quando fala da perda do perispírito, é lá no livro Libertação que ele fala isso. Ele fala da perda, né? Naquele caso dos ovoides, né? Que o perispírito se restringe. E também naqueles casos em que os espíritos vão para mundos superiores. Ele chama até de segunda morte, né? Seria o caso de algum missionário. Na verdade, não uma perda total, né? Nunca perde. O que acontece é que aquela parte mais grosseira do perispírito acaba se desfazendo, se desagregando. E ele segue com o quê? Com o chamado corpo. Lembra do corpo mental? Que André Luiz fala lá no Evolução em Dois Mundos. Seria uma outra camada do perispírito, camada mais sutil. Lembram de André Luiz? Em Nosso Lar, na primeira noite dele, quando ele dorme, e sai do corpo e sonha com a mãe? Sente andando num barquinho e chega até a mãe. Qual o corpo que ficou na cama? E qual o corpo que saiu? Legal isso, né? Qual foi o corpo que ficou na cama? Repousando. Foi o perispírito propriamente dito. Não, o físico já tinha acabado. É na parte mais grosseira do perispírito. E ele saiu com que corpo? Inumado, a cana arrebentou. O físico foi inumado na terra. Ele saiu por corpo mental. São aquelas camadas, né, do perispírito.
Então releiam lá sobre o corpo mental em Evolução dos Mundos, tá bom, gente? Vamos ler mais um pouquinho? Então, enquanto o outro de carne que registraste, aquele apropriado somente para o uso durante a permanência na terra, já desapareceu, foi inumado, como diria Kanda. Desapareceu sob a sombria pedra de um túmulo. Um dia a gente estuda ele aqui, ô sobrinha. Deixa o futuro liberar a gente mais tempo. A gente arruma uma hora aí pra gente estudar a evolução dos mundos. Ok? O mecanismo da mediunidade. Acalma-te, porém, melhor compreenderás a proporção que fores te restabelecendo. Eu e vida de alô, som tá ok? Fechou o Windows, gente. Aí ele diz, trouxeram-me para uma maca, rumo à enfermaria. Meu estado requeria repouso. Serviram-me reconfortante caldo, pois eu tinha fome. Olha a bondade dos espíritos. Com a fase de transição deles. Deram-me de beber água cristalina. Então tomaram aquela sopinha. Água. Em redor o silêncio e quietação, envolvido em onda de reconfortante beneficência, convidava ao recolhimento. E adormece, e fica dentro dele as palavras do benfeitor Rosendo. A vida não residia no corpo físico que destruíste, mas sim neste que vês e sente no momento, o qual traz a qualidade sublime do ser imortal. Não morreste, nem morrerás jamais. Porque a morte não existe na lei que rege o universo. Lindo demais isso, né? Então vamos botar a mensagem do plano espiritual. Vou ter que procurá-la de novo. Já estou achando. Olha só, gente, que tal, como ter esse feriado? Muita gente viaja, muita gente está com visita em casa. Que tal botar aula? Não, semana que vem não, no feriado. Que tal a gente ou antecipar ou jogar mais para frente a aula? Na terça-feira do feriado. Não, feriado dia 15, daqui a 2 semanas, perdão. E ou a gente antecipa para sexta, que muita gente nem pode visita, viajou. Ou a gente antecipa para sexta,
ou você depois dê uma outra sugestão. Tem até semana que vem para decidir. Ok? Vamos ver isso depois? Então estou passando a palavra para a Vida fazer a prece. Posso fazer sim. Então vamos lá fazer nossa prece. Lembrando que a prece não é só encerramento, é vibração pelos nossos irmãos suicidas. Jesus querido, bom e amado Mestre, nesse momento, Senhor, te agradecemos a bênção desse estudo e que tu possas, Senhor, continuar abençoando essa tarefa para que a nossa palavra, nosso estudo, consiga chegar até o coração sofrido dos nossos irmãos suicidas, seja por aparelhagem, seja aqueles que são trazidos até junto de nós. Abençoa, Jesus, a todos esses benfeitores espirituais que socorrem nossos irmãos suicidas. Dona Ivone Pereira, Charles, nosso irmão Ramiro de Guzmão, e tantos outros benfeitores, e que os nossos irmãos suicidas, onde quer que eles estejam, aqueles que estão sendo lembrados pela nossa mente, pelo nosso coração, onde quer que estejam, Senhor, estejam ainda lá no cemitério, rondando seus túmulos, estejam no vale, estejam na rua, onde quer que eles estejam, Senhor, que eles possam receber o amparo desses amigos espirituais que sempre recebem, mas que na noite de hoje, Senhor, pelo menos um deles possam receber uma certa claridade de raciocínio e perceber o socorro. Que eles possam se lembrar, Senhor, de que são filhos de Deus e que Deus jamais abandona os seus filhos. Que eles mesmos é que se distanciaram da lei e que agora terão que retornar para a lei para um dia continuar o seu progresso. Que eles coloquem de uma vez por todas, Senhor, e nós também, em nossos corações, de que não morremos jamais, porque a morte não existe na lei que rege o universo. Tudo conclama a vida, Senhor. Tudo fala da tua bondade, Senhor, Criador de todos nós. Que Dona Ivone Pereira, que esses benfeitores do Hospital Maria de Nazaré continue abençoando a todos. Graças a Deus que assim seja. Agora e sempre. Todas as vezes que ouvirmos falar em cólera, lembremos-nos da evolução do espírito. Cada um de nós, normalmente, atribui-se um limite e, portanto, o direito a revidar àqueles que o atacam. Isto é real, é comum e compreensível. Entretanto,
na medida que a própria criatura vai aumentando o cabedal de seus conhecimentos, na medida em que ela mesma considera que certas coisas são para serem absorvidas e não para se reagir a elas, na medida em que a pessoa começa a pensar de modo mais elevado, na medida em que ela mesma se sente mais resolvida nas suas dificuldades e problemas, vai tendo, por isso mesmo, uma capacidade maior de compreender o semelhante, de não reagir conforme uma pessoa descontrolada, e vai também, por isso mesmo, se esforçando para vencer as suas más tendências ou inclinações. A cólera será sempre o resultado do sentimento do orgulho exacerbado. E repito, o crescimento espiritual, o equilíbrio do pensamento, as emoções resolvidas, a capacidade de ser superior, torna a pessoa anticolérica por excelência. Como combater a cólera, senão melhorando a nós mesmos? Como cultivar a paz, senão multiplicando os gestos de pacificação? Como enfrentar a agressividade alheia, senão melhorando a nós mesmos, resolvendo os nossos próprios problemas, as nossas próprias tendências, para superar o ataque externo? Combater a cólera significa que nós estamos combatendo os grandes fatores de inferioridade que ainda residem em nós. Trabalhemos com uma certa destreza, com um certo cuidado, com um certo esforço, para crescermos e não termos esse sentimento tão pernicioso que é a cólera. Cada vez que estudamos, cada vez que nos renovamos, cada vez que vamos compreendendo a própria vida, vamos tornando-nos trabalhadores da caridade, do bem e, portanto, anticoléricos. Que Deus e que Jesus Cristo abençoe a todos nós. O abraço do Herman.